Olá, para você que chegou agora no meu canal, meu nome é Jo Parente, eu sou psicóloga, filha temporã, neta, mas sobretudo uma super apreciadora do grupo 50 Mais. E é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês para falar aqui comigo. Para quem gostar desse conteúdo, ative o sininho logo aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com aqueles que você acha que enriqueceria a nossa comunidade. Vamos lá? Você costumava não ter muito tempo livre porque cuidava do marido que chegou a falecer ou de uma mãe com Alzheimer e hoje já tem todo esse tempo para você e não sabe o que fazer com ele? Você é atraído por consignados, empréstimos e seu filho fala: não faça isso, não faça aquilo, mãe, não caia nessa. E você hoje já não sabe mais o que pode, o que não pode fazer, o que você tem liberdade de fazer e decidir? Você costumava receber convites para eventos, costumava receber visitas em casa e hoje que se aposentou, ninguém mais lhe convida para nada? Você tinha a companhia do seu marido, da sua mãe, de quem você cuidou ao longo da sua vida e hoje está sozinha e não sabe mais como aproveitar também esse tempo? Todos estão agora recebendo Pix e você anda com aquele ainda dinheiro em espécie, liga para resolver algum assunto e fala com máquinas e acha que tudo está muito diferente, não sabe como se comportar agora nesse mundo? Então, o meu canal é para você. Você deve estar pensando, essa moça me conhece. Não, gente, isso se chama vida. Esse é o movimento da vida e acontece altos e baixos. Com certeza, quando você era da minha idade, você passava por tantas outras, mas você tinha mais disponibilidade ou talvez um propósito maior que te ajudava a passar por isso de uma forma mais tranquila. Então, eu gostaria de falar sobre isso com vocês, a ter mais tranquilidade para atravessar esses desafios da vida. Eu, quando eu estiver da sua idade, também passarei por esse e tantos outros, assim como eu passo agora. E eu gostaria de ajudar vocês a alcançar essa travessia. E é por isso que eu gostaria de criar esse projeto chamado Segunda Chance. Uma segunda chance em que a gente vai trabalhar com o público 50 mais. Aí você deve estar pensando, Jo, mas por que 50 mais e não 60 mais? Porque afinal todos falam velhice, idoso, terceira idade, melhor idade, como a minha mãe diz, e ela fala, não tem nada de melhor nisso. Mas 50 mais é porque a gente vai ter um pensamento mais preventivo, para você até não chegar, por exemplo, depois e falar como o epitáfio de Titãs, devia ter amado mais, ter errado mais, ter me arriscado mais, mas para você criar momentos, uma soma de momentos, instantes de prazer para você, como por exemplo aquela louça bonita que a sua filha usa que você guarda para as visitas, mas passar a usar para você e ir colecionando esses instantes de prazer, gerar momentos e novidades para compartilhar com seus filhos, porque afinal de contas, aposentadoria não é só uma questão financeira, é uma questão de tempo livre. Eu gostaria de ajudar vocês a ocupar esse tempo com uma nova possibilidade, com um novo projeto que eu vou chamar aqui de Segunda Chance. Afinal de contas, eu atravessei tudo isso com a minha mãe. Dos 82 anos do meu pai, que teria 90 anos, hoje se estivesse vivo, eu vivenciei a minha mãe sendo cuidadora familiar, por exemplo, e o quanto isso foi difícil para ela. E inverter um pouco os papéis, porque afinal de contas era o marido dela. Depois eu fui assumindo algumas questões, mesmo em hospitais, acompanhando meu pai, algumas dificuldades e fazendo lutos diários. Porque afinal de contas a pessoa muitas vezes não falece só no momento, né, do falecimento, mas ao longo da perda de algumas funções. E hoje, por exemplo, estou vendo a minha mãe passar isso com a minha avó. Por exemplo, na época do meu pai, tinha algumas reações fortes que eu gostaria até de chamar a atenção de vocês, filhos, para que não aconteça com vocês. Porque era muito difícil ver o meu pai vivo, mas falecendo aos poucos. Então, eu fiquei até um pouco agressiva e tive que trabalhar isso. Hoje, eu estou trabalhando isso com a minha mãe, vendo ela passar isso com a minha avó. Hoje, ela tinha se tornado cuidadora familiar da minha avó, que tem Alzheimer, e vendo o quanto é frustrante. Você deve ter uma mãe com Alzheimer, alguém na família com Alzheimer, e sabe que não é só uma perda de memória, são perdas de várias funções ao mesmo tempo. Dessas várias funções que vão sendo perdidas, vai necessitando mais profissionais para cada área da vida dela, como fonoaudiólogo para trabalhar a deglutição, vai precisando de enfermeira para troca de fralda. E eu vi a minha mãe fazendo todos esses papéis com a minha avó. E eu fiquei, mãe, calma, a senhora vai morrer antes da vovó se não pedir ajuda.
Então, eu queria trabalhar isso com vocês, conversar isso com vocês, dialogar. Então, eu pensei, gente, minha mãe hoje está vivendo isso e tantas outras como você. E eu gostaria de juntar essa comunidade, criar essa comunidade para a gente saber como desenvolver novas possibilidades para ocupar esse tempo. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazer parte dessa comunidade que eu chamo Segunda Chance, deixando os comentários de vocês, deixando algumas observações, algumas vivências para a gente ir trabalhando, construindo junto essa ideia dessa comunidade. Eu passei por algumas vivências, né? Como filha, neta, como psicóloga, afinal de contas, eu sou psicóloga e eu tenho essas vivências e, além do mais, eu falo com pessoas que eu não conheço na rua e ao longo da vida eu fui coletando essas informações e essas vivências que eu achei muito semelhantes. Nessas vivências, por exemplo, minha mãe, depois que se aposentou, o orçamento dela reduziu, claro, ela estava em atividade antes. Depois que o orçamento dela reduziu, eu vi minha mãe mudando as marcas que ela gostava de consumir, mudando os lugares que ela gostava de frequentar e até o círculo de pessoas que tinham ao redor dela. Isso, claro, se você tem um costume, um hábito ao longo da vida, é difícil mudar isso. Então, eu gostaria de que a gente conversasse um pouco sobre isso e trabalhasse, conversasse sobre essas sensações e sentimentos. E, de repente, até trazer a minha percepção da minha geração sobre essas questões. Porque, afinal de contas, existe uma relação intergeracional que a gente pode ganhar em cima disso. Claro, existem algumas diferenças entre gerações que são um pouquinho curiosas. Por exemplo, minha mãe liga para o meu irmão fala com ela do WhatsApp do carro. E ela não sente como se estivesse falando com meu irmão, porque meu irmão tem aquela fala em movimento. E ela fica, seu irmão só fala comigo correndo, ele nunca tem tempo para falar comigo. E eu gostaria de trazer a nossa realidade. O mundo exige muito de nós. Então a gente acha essas brechas, às vezes, para falar com os pais. Pode, às vezes, não ser uma fala de qualidade, mas nós sentimos que estamos falando com vocês, mesmo em movimento. Às vezes mandamos um áudio e achamos que estamos deixando a nossa mensagem. Já minha mãe não sente que um áudio que meu irmão mandou é uma conversa com ela. A fase da terceira idade, essas dores no corpo e tudo mais, dentre todas essas questões, por exemplo, imagine que chegou um momento da sua aposentadoria e que você não tem mais uma função para a sociedade. E aí você deixa de ser convidado para alguns eventos. E aí você começa a ser colocado em um lugar em que você não tem mais utilidade para o mundo. E é triste de assistir isso. Eu vi minha mãe passando por isso com meu pai, a gente vendo que meu pai como se não tivesse mais utilidade, não agregasse mais nenhum valor para as pessoas. E você vai vendo a pessoa perdendo a função e um corpo que se torna quase inútil. Não é assim que eu vejo a terceira idade. E é por isso que eu gostaria de conversar com vocês, de agregar vocês e de construir essa comunidade. E como psicóloga por formação, eu acreditava que eu poderia ter um pensamento mais abrangente sobre o mundo. Afinal de contas, o mundo é isso, o mundo tem essa mudança ao longo do tempo. As coisas nunca são as mesmas. Da mesma forma da gente comer, como as pessoas comiam antigamente, numa mesa, com a família. Hoje, veja só como as pessoas não param mais para almoçar. O idoso era diferente na Idade Média. Hoje, o idoso é concebido de uma forma completamente diferente. Então, as coisas mudam ao longo do tempo. E é sobre essa versão do idoso que eu gostaria, das 50 mais, como havia dito, que eu gostaria de repensar. Como psicóloga por formação, fui para a França fazer minha formação, depois dei continuidade no Brasil, rodei o mundo, eu viajo bastante, estou sempre nessa coleta de informações e de experiências e eu gostaria de trazer esse mundo bonito em movimento para vocês. As notícias estão trazendo a percepção de um mundo triste, de um mundo como se fosse acabar amanhã. E quando a gente sai, quando a gente viaja, a gente vê um mundo que não parece ser esse mesmo mundo que as notícias estão trazendo para a gente. E eu gostaria que você viesse comigo nesse movimento e mostrar esse mundo de possibilidades para vocês perceberem que a gente tem sim como completar essa segunda chance, como vivenciar essa segunda chance de uma forma completamente diferente. Eu gostaria de ressignificar, de desconstruir, reconstruir algumas percepções. A realidade que vivemos se constitui muito de percepções sobre a vida, o que está em torno de nós. Eu acredito muito que os males que não saem pela boca saem no nosso corpo. E muitas vezes a minha mãe traz muitas questões, dificuldades que ela enfrenta na vivência dela, da terceira idade.
E eu fico pensando, gente, eu não posso ficar falando, mãe, não me fala isso não, não quero ouvir falar sobre isso. Não, mãe, tô cansada de ouvir falar sobre isso, porque afinal de contas, com quem minha mãe vai falar? E se isso não sair dela pela boca, vai sair no corpo como um câncer, uma mancha no corpo, alguma dor lombar, por exemplo. E eu vejo isso muito acontecendo, porque afinal de contas, as pessoas da minha idade não têm mais tempo para ouvir. As pessoas hoje, em geral, não têm mais tempo para ouvir. Então, eu gostaria justamente de criar essa comunidade em que a gente possa falar, que a gente possa expor de forma livre, de forma fluida e que a gente possa repensar. E eu não tenho uma conclusão sobre nada disso. Eu gostaria de passar a minha percepção, porque afinal de contas, as sensações, os nossos sentimentos são muito ligados à nossa percepção da realidade. Então, por exemplo, o dia está nublado, ah não, todo dia nublado me deixa triste. Por que a gente não repensa sobre o dia nublado? Então, acredito que se a gente mudar nossa percepção, a gente muda também nossos sentimentos, nossas sensações sobre o mundo. E eu quero mostrar um mundo bonito, um mundo criativo, um mundo cheio de possibilidades para vocês vivenciar essa fase de uma forma mais tranquila, cheio de entusiasmo. E afinal, Jo, por que segunda chance? Você fala tanto em segunda chance. Quando eu pensei sobre esse processo de envelhecimento, que aliás acontece desde quando a gente nasce, eu já estou em processos de envelhecimento. Uma vida geralmente é muito composta por aquilo que a sociedade quer da gente. Então, casar, ter filhos, faz parte de um script que a sociedade exige de nós. E a segunda chance seria muito o fechamento desse ciclo e o início de um ciclo de saber como ocupar esse tempo. E eu vou trazer essas possibilidades de ocupar esse tempo nessa segunda chance de vida. Ao longo do tempo eu vou postar vídeos aqui falando sobre algumas temáticas, algumas vivências minhas com a minha mãe, com a minha avó, com as que eu tive com meu pai, algumas dificuldades que eu vejo a minha mãe passando, por exemplo, com as tecnologias, que é um fato. O mundo, aliás, muda tanto e de forma tão rápida que é difícil para mim, para que eu acompanhe. Imagine para vocês, imagine, você liga para um atendimento e é uma máquina falando com você e você muitas vezes não sabe que palavra usar até para essa máquina reconhecer o que você está falando. E a gente vai falar sobre essas dificuldades no dia a dia, vai inclusive falar sobre como se utilizar dessas tecnologias para o dia a dia, como eu tenho trazido para minha mãe para facilitar as vivências dela e não também ter essas tecnologias como adversária. Eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas vivências, algumas dificuldades, sabe aquelas calçadas de degraus muito altos que você não sabe como descer no dia a dia? Por exemplo, eu vi minha mãe agora numa última viagem levando uma queda de forma bem boba. Então a gente vai repensar o mundo, eu vou trazer vivências do meu dia a dia e algumas problemáticas também. Se você se reconhece nessas situações que eu escrevi, por exemplo, seja o papel que a minha mãe teve de cuidadora do marido, ou da cuidadora da mãe, ou eu mesma, por exemplo, como filha, agora passando por algumas questões da minha mãe, se inscreva no meu canal. Vamos construir essa comunidade para a segunda chance, essa comunidade como eu chamo dos 50 mais. Que a gente compartilhe ideias e construa uma vivência mais fluida, mais saudável, em que a gente vai trazendo a realidade, algumas questões não romantizadas, mas uma realidade pura da terceira idade e também dos filhos que estão passando por essa questão com seus pais, com seus avós, porque afinal de contas existem várias inversões de funções e papéis. Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir essas postagens e acompanhar comigo essa construção do que seria uma segunda chance, do que seria essa vivência da terceira idade, sem muito romantismo, e a gente vai trabalhar e construir essa ideia juntos. Se você gostou desse conteúdo e desse convite que eu estou fazendo para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que poderia fazer parte da construção dessa comunidade. E vamos repensar o que seria essa segunda chance, o que seria essa vivência saudável e fluida de um 50 mais.